Ei pessoal, muito bem-vindos à Academia da Mineração. Vocês que nos acompanham sabem que tem diversos temas, coisas super bacanas aqui para a gente conversar. E hoje a conversa é sobre governança corporativa com a minha amiga, professora Adriana Solé. Bom, então para a gente começar um bate-papo, eu acho que nós temos que formar nosso público. E para saber onde estamos e para onde vamos, eu acredito que nós temos que saber de onde viemos e olhar para o passado e entender, né, o futuro. Eu acho que antes da gente falar o que é governança, é falar sobre como isso foi construído. Qual que é a história, né, da governança? E imagino que em diversos lugares ela tem histórias diferentes. Mas vamos conversar com o pessoal um pouquinho de onde que vem isso. Bom, a governança ela veio, né, como um sistema para garantir o quê? A propriedade ao longo do tempo, os negócios ao longo do tempo. Então, governança, ela tem intimamente ligado com o mundo corporativo. É aquilo que veio, foi um estudo que começou a entender coisas do tipo, né? Vou dar os números atuais, mas para a gente é é uma coisa recorrente e é tão forte e é tão importante que as pessoas... O estudo veio disso. Por exemplo, dados atuais, Brasil, né? De cada 100 empreendimentos que nascem, 75% morrem quando os herdeiros tomam ação. E apenas 5% chega na terceira geração. Então, são empreendimentos fantásticos, que começam muito bem, que dão muito certo e tudo. E, de repente, por alguma coisa, há uma mortalidade tão grande. Isso, eu dei os dados do Brasil, mas são dados que acontecem desde sempre. E o estudo de governança veio para entender por que tanto negócio bacana, que tem tudo a ver, que nasce muito bem, por faro, por que seja, morre tanto. O estudo de governança veio para entender essa mortalidade. E nesse estudo, o que se percebeu? Que todo empreendimento que começa com uma famíliazinha, pequenininho, ele passa por momentos muito sérios e muitos que são determinantes no sucesso ou na permanência desse empreendimento ao longo do tempo. O primeiro momento é aquilo que acontece, né? Que é fato básico, normal, né? Que acontece com toda a família, né? A evolução da própria família e do próprio negócio. Que evolução é essa? Você tem um fundador que começa, que tem um faro, que desenvolve todo o processo e que as coisas vão acontecendo e o negócio vai dando certo. E o cara tá indo, o cara pegou a veia certa do cenário e tudo, tá indo. De repente o cara vai ficando mais velho, porque as pessoas ficam mais velhas. As pessoas casam, né? Elas casam, né? De repente, o cara tem 100% do negócio, casa, o 100 dele já virou 50, e aí, de repente, o casal, que é normal, costuma ter filho, né? Então, tem 3 filhos, então o 100 do casal já vira 50-50, se tem 3 filhos, o 100 já virou 33. Os meninos costumam crescer, casar, descasar, fazer test drive fora da hora, essas coisas todas. E aí vai tendo um processo normal de diluição do capital de controle. Parte de cada negócio, né? É normal, a família cresce, as pessoas crescem e aquilo vai acontecendo. E se nessa passagem transgeracional, se nessa diluição do capital de controle, isso não for pensado, bem estruturado, chega um ponto que a própria família começa a ter vários interesses específicos de cada grupo familiar, de cada família em cima do negócio. E se ela não estiver preparada para encarar isso de uma forma competente, inteligente, há negócio que não resiste aos próprios interesses da própria família em relação a ele. Então os meninos começam a casar, aí, por exemplo, começa a ter problema com uma terceirizada, uma circunstancial, por exemplo, aí, vamos colocar, o que acontece geralmente? O negócio sai muito bem, vamos deixar a fulaninha feliz, vamos montar uma boutique para ela. Um neto não quer estudar e tal, você começa a arranjar, já que o negócio está indo tão bem, você arranja pequenos negocinhos, que é uma forma de você supor, mas que sai da origem, e a gente não pega o retorno. Então vai começando, então a segunda geração, ela é muito interessante, porque é uma sociedade entre irmãos. Sim.
Uma sociedade entre... Então, se tiver algum problema, papai e mamãe no almoço de domingo, chama papai e mamãe e os filhinhos, só os filhinhos, deixa os circunstanciais para lá e resolve, porque a família resolvendo. O problema é quando você passa da segunda para a terceira geração de uma sociedade entre irmãos, você passa até um consórcio entre primos. E aí começa a confusão. E muitos não resistem. Os 75%, os 5% só que chega na terceira é que não conseguiu fazer direito esse processo. E isso é uma história do mundo corporativo. Então, se você não tiver momentos que você pare para estruturar a própria família em relação ao negócio, é como se você chegasse numa determinada momento da evolução de qualquer negócio e falou assim, putz, vira, olha o que eu criei. Olha onde eu cheguei, né? Isso merece respeito. E respeito significa colocar ordem na casa. O que vale ali dentro? Quais são as regras? Quais são as regras? Que tipo de coisa? Quer dizer, porque normalmente herdeiro tem pedigree. Tem. Mas não tem faro. Faro você tem que começar a desenvolver. Existe estudo, existe observação do que é que faz, de setor e tudo, que por um acaso um fundador, ele foi levando ele, se você perguntar como é que faz, ele não sabe. Ele foi fazendo. Né? E é muito importante nesse momento as pessoas perceberem que empresas normalmente, né, quando os donos estão na gestão, e todas as empresas, os donos estão na gestão, a maior parte delas, né, eles pensam como gestores. Sim. É curto prazo, é a folha de pagamento do mês, é o problema que está tendo, é um funcionário que está doente, é não ser uma coisa trabalhista. Pensam ali como gestores. E dono tem que pensar como dono. E isso é muito diferente de pensar como gestor. Sim. Então, essa passagem é aquele momento que a empresa ela vai crescendo, mas ela precisa estruturar. E a governança é justamente essa estruturação. E tem um segundo momento, que é muito pesado também nas empresas, que é quando o dono não deixa de ser dono, mas ele sai fora do dia a dia da empresa. Entendeu? Onde ele chegou, está com seus 70 anos, não tem herdeiros, por exemplo, a gente percebe o seguinte, a minha família depende disso aqui, eu não tenho herdeiro, eu vou ter que profissionalizar a empresa. E eu trago os melhores do mercado para tomar conta da empresa no dia a dia. Ele não sai da jogada, mas traz alguém para fazer. Só que quando esse cara entra, ele recebe uma coisa pronta. E ele começa a ter interesses pessoais naquele negócio muito diferentes daquilo que o dono que contratou ele tem. E se esse jogo e esse contrato não for muito bem, inteligentemente feito, essa pessoa que foi paga e contratada para fazer aquilo que é melhor para a empresa, começa a utilizar a empresa no seu próprio benefício. Então distorce, né? E distorce, porque principalmente se o dono já não está tão presente, se não tem ninguém cobrando e tudo, então começa. Então o estudo de governança, ele veio para entender por que essa mortalidade é tão grande. E o estudo passa por esses dois momentos. Então, é um estudo que governança acompanha toda a história do mundo corporativo e segue até hoje. Então, é um assunto que, enquanto tiver empresa, nós vamos ter sempre governança. E de forma diferente. Antigamente, a gente falava só em estruturar. Era ter o acordo acionista. Hoje, você não fala de governança se você não tiver um sistema de fiscalização e controle, porque as empresas criaram e estão com uma demandas muito grande que a própria sociedade está colocando. Então, é um estudo que ele está... Não é um estudo pronto, não é uma ciência como matemática e tudo. Ela acompanha, ela não tem, ela acompanha a evolução do mundo corporativo e aí vem a força das empresas no país, a influência na governança dos países e a influência, né, agora que a gente está vendo, nas influências, né, desse planeta. Porque quem é que vai fazer tudo que a gente está falando de um país mais, um planeta mais limpo, são as empresas que fazem, elas que têm os recursos. E aí a gente volta na petitinha, né? Ali. Então, é assim que começou o estudo de governança. O estudo de governança ela veio para criar regras, tanto nessa passagem transgeracional, que é muito importante, e essa saída do dono
do dia a dia da empresa, que são os momentos cruciais. E se a empresa consegue fazer isso de uma forma inteligente e tudo, ela parte para o abraço, porque ela estrutura a família, estrutura o negócio e vem a nós o vosso reino. Você sair fora do jogo em 24 horas, em 48 horas. Como é que fica a família? E a turma começou, não tem acordo de acionista e tudo, então é um assunto que está muito, por conta da própria pandemia, que isso ficou muito claro, principalmente para as empresas familiares pós-pandemia. Todo mundo percebeu, se os executivos voltarem ou se o fundador voltar, como é que nós ficamos, né? Então, é isso aí, governança. É história. Esse é o porquê. O porquê de governança e como começou a história, né? Para entender o quanto de mortalidade. Porque isso é um fenômeno mundial, não é só Brasil. Eu dei os dados brasileiros, né, no início, mas isso acontece no mundo inteiro. Então, desde que nasce um negócio, desde que negócio é negócio, nós estamos falando de entender como que isso se constrói, como que isso pode ser perpetuado. E a governança é o sistema que você monta nessa história toda para garantir, em primeiro lugar, a perpetuidade do negócio. O negócio é o mais importante. E às vezes a gente tem que blindar o negócio dos próprios donos. Porque eles criam um monstro tão fantástico que aí chega um ponto que nem competência para lidar com aquilo ali você tem. Você cria uma estrutura para proteger o negócio ao longo do tempo. E esse negócio tem que dar, aí é premissa de governança, em primeiro lugar, o retorno para o dono, que aportou, que apostou, que vendeu parte do patrimônio dele em cima do negócio, ele tem uma expectativa de retorno, e isso é a coisa mais importante em governança, garantir esse retorno ao acionista, ao dono em primeiro lugar. E a longo prazo. E a longo prazo. E garantindo a empresa, porque a empresa vivendo, ele vai estar aquilo ali. Então, esse retorno ao longo do todo, essa perpetuidade do negócio ao longo do tempo, garantindo, em primeiro lugar, que o dono esteja satisfeito com o retorno que está tendo, isso é governança, é a estrutura. Então, você tem vários modelos de governança, cada família tem a sua modelagem, aquele que funciona dentro dos valores, e aí é o jogo. Quem gosta do jogo está aí com toda a liberdade para julgar e para fazer, sabendo que tem esses pontos que precisam ser muito bem trabalhados. Então, essa construção também passa pela questão do dono ter uma visão operacional de gestão de curto prazo e também precisar de um apoio de construção para isso ter esse retorno de longo prazo, a perpetuidade, os herdeiros. O que a gente fala muito em governança é que o dono tem que pensar, e é muito difícil quando ele está na gestão, de pensar como dono. Porque é ele que vai garantir essa perpetuidade do negócio. O interesse é dele. Então, quando ele fica muito, o que a gente vê muito nas empresas, né, é que o dono está tão involucrado no curto prazo e pensando como gestor, que ele esquece que ele é acionista. E gestão, operação, processo, a gente contrata. Você não precisa fazer. Agora, o cuidado pelo aquilo que é seu, só você tem que ter. É só dono que tem. E isso é que a gente deixa muito claro quando a gente começa a estruturar um ambiente de governança. Você tem que pensar como acionista, cara. Deixa o pessoal fazer as continhas e preparar para fazer. Tem gente que você pode fazer, pessoas que só vão fazer isso, que não tem negócio, mas você tem que pensar em outras coisas. Né? Você tem que pensar no dia a dia, né? O que vai acontecer? Se você sair daqui, se você tiver uma doença, se você tiver um surto, se você tiver alguma coisa, como é que você fica com o seu negócio? Se você não pensar nisso, ninguém vai ter interesse de pensar nessas coisas. Como é que fica a sua família? Se você tiver uma criança com uma necessidade especial, quem vai garantir a sobrevivência dessa família? Isso é dono que faz. E isso é negócio. E o negócio tem que existir para garantir a necessidade de cada família, de cada empreendimento. Isso é governança. Pessoal, por enquanto é isso. Mas continuem com a gente. A série é grande, nós vamos conversar sobre diversos temas. Ainda vamos entrar mais fundo na questão da mineração, das cadeias que se seguem, logística, venda, siderurgia. Vamos inserir essa questão da pequena empresa, da grande empresa, como que a gente conversa isso no Brasil, como conversa na mineração, como que o Estado conversa sobre isso. Então continuem acompanhando a gente aqui no canal.